Boa noite a todos. Vamos iniciar agora mais uma live da série Diálogo Ambiental Constitucional Internacional e hoje nós trazemos aqui o jurista César Caula Reis, procurador do Estado de Pernambuco e advogado. Então vamos aguardar aí a chegada dele aqui na live. Boa noite aos que estão chegando aí. Estamos aguardando o Dr. César Caula, nosso convidado de hoje dessa live. Acabou de entrar aí a Pauline Queiroz Caula, minha irmã, prima do Dr. César. Meu ex-aluno Alcélio, muito bem-vindo. Daiane, minha amiga, ex-aluna. Já vai entrar aí na live. Estamos só processando aqui pelo Instagram. Olá, boa noite, César, tudo bem? Você me ouve? Ouço bem, como vão todos? Boa noite. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. E à disposição. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo? Você me ouve bem, César? Sim. Mas não me ouve, não? Você me ouve agora? Eu mudei para o 4G. Ouço sim, tô ouvindo muito bem. Então, estamos na série de lives do seminário Diálogo Ambiental Constitucional Internacional e temos a honra hoje de receber o Dr. César Caula Reis, procurador do Estado de Pernambuco e advogado, que vai abordar aqui o tema do contrato de trabalho verde e amarelo, efeitos jurídicos da revogação da medida provisória 905 de 2019 pela medida provisória 955 de 2020. Então, eu quero agradecer ao nosso convidado e ele vai aqui hoje tratar sobre essa temática de direito constitucional e também um pouco de direito do trabalho. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Blaine. Esse dia é interessante, né? Graças à quarentena, a gente está fazendo isso hoje. Não só por conta dessa febre de live, mas também porque hoje é aniversário de Blaine e ela está em casa por conta da quarentena, né? Por isso que ela está aqui mediando essa conversa. Enfim, o objeto da conversa é a revogação da medida provisória 905 pela medida provisória 955. Quais as consequências e qual é o contexto em que isso aconteceu? A medida provisória 905 foi editada em 11 de novembro do ano passado, e tratava o título do contrato verde e amarelo, mas não só disso. Ela inseria ou alterava 150 artigos da CLT, revogava outros 37 e interferia em nada menos do que 46 outras leis. Por isso foi chamada na época de... Acusou-se o governo de estar fazendo uma espécie de mini-reforma trabalhista, e na época eu escrevi um artigo no Jornal do Comércio aqui de Pernambuco, que intitulei Estratégia Arriscada, que dizia que a pretensão de criar emprego para
pessoas jovens é uma pretensão de vários governos. Já se tentou instituir mecanismos para isso várias vezes. E a medida provisória tratava disso, que era um objeto razoavelmente tranquilo de aceitação, ainda que as regras pudessem ser discutidas. Mas o governo não fez assim. Encaminhou a medida provisória com um mundo de questões. E eu dizia na época que isso era uma estratégia arriscada, exatamente porque o governo, como já demonstrava, carecia de base política para aprovar a medida provisória de qualquer modo, fazia isso, tinha tratado as medidas provisórias anteriores sem o devido cuidado na tramitação, por assim dizer. Então houve medidas provisórias seríssimas, como por exemplo, da mensalidade sindical, que simplesmente caducaram sem manifestação do Congresso, o que cria uma série de consequências graves, que seriam ainda mais graves numa situação como essa, em que a medida provisória, como a medida provisória 905, tratava de uma gama muito ampla de questões, e questões muito sensíveis, que envolvem, enfim, a vida profissional das pessoas e uma série de outras questões. A medida provisória foi editada em novembro, tinha o prazo até 20 de abril, era um prazo extenso para a sua votação, porque ela teve o recesso nesse período. E tinha até 20 de abril para ser votada. A tramitação não foi uma tramitação rápida. Apenas em 15 de abril, na madrugada de 15 de abril, a Câmara de Deputados aprovou um substitutivo de conversão em lei da medida provisória. A medida provisória foi encaminhada ao Senado e o presidente do Senado, então, sugeriu, e esse é o objeto de uma primeira consideração, sugeriu à Presidência da República que revogasse a medida provisória para que, então, uma outra fosse editada, ela fosse reeditada para que houvesse tempo suficiente para a discussão. Isso, aliás, consta, inclusive, essa questão de se pretender ter tempo para discutir, da própria proposta de revogação. E, de fato, no próprio dia 20, na tarde do dia 20, o governo federal editou a medida provisória 955, que dizia, sucintamente, fica revogada a medida provisória 905, de 11 de novembro de 2019. Essa pretensão, a discussão, então, a primeira pergunta que se faz é: seria constitucionalmente válida a reedição, ainda nessa sessão legislativa, portanto, ainda no ano de 2020, dessa medida provisória revogada? Depois, o fato dela ter sido reeditada em 2019 teria alguma relevância para essa discussão jurídica? Terceiro, o que seria a reedição para essa finalidade de vedação, que nós vamos ver, que está prevista no artigo 62, parágrafo 10 da Constituição? E, finalmente, o que aconteceria ou acontecerá com as relações jurídicas que foram criadas, estabelecidas na vigência da medida provisória 905, se, por acaso, efetivamente for efetivada a sua revogação ou a sua caducidade? A primeira coisa a perguntar é: qual é o fundamento dessa proposição do presidente do Senado que o presidente da República acolheu? A pretensão era: revogo a medida provisória e reedito a medida provisória para voltar a ter o tempo de discutir. Isso é possível? A partir da interpretação literal do artigo 62, parágrafo 10, talvez se pudesse pensar isso. Porque a medida provisória diz que é vedada a reedição quando a medida provisória anterior tenha sido rejeitada ou tenha perdido a eficácia por caducidade, porque não tinha sido avaliada pelo Congresso. Então, uma interpretação literal muito aligerada: ok, posso então reeditar a medida provisória. Acontece que a questão da possibilidade ou não de revogação de medidas provisórias já foi objeto de discussão do Supremo muitas vezes. Não uma, nem duas, nem ontem, nem há pouco tempo. Porque o governo federal, em gestões anteriores, já precisou revogar a medida provisória, seja com a pretensão de retirar aquele tema da discussão política, seja, por exemplo, para, já agora, na atual forma de tramitação das medidas provisórias, com a pretensão de destrancar, por exemplo, a pauta de apreciações do processo legislativo por parte do Congresso. Então, em 1990, na ADI 221, o ministro Moreira Alves já enfrentou essa questão e fez a distinção. O governo, a Presidência da República, não pode retirar, subtrair da avaliação do Congresso Nacional uma medida provisória, mas pode revogar. E por que pode revogar? Porque a revogação vai ser, ela também, objeto de uma discussão
por parte do Congresso Nacional. A norma, a medida provisória ou um projeto de lei que revogasse a medida provisória no prazo de sua vigência seria necessariamente avaliada pelo Congresso Nacional. E, portanto, ele não teria esse poder de subtração pura e simples. O Congresso iria ser chamado a discutir. Numerosas decisões foram proferidas quanto a isso, mas eu chamo atenção para uma especificamente da ADI 2984, porque ela foi proferida já na vigência da emenda constitucional 32, que é a que define a tramitação hoje da emenda provisória. Nessa ocasião, sendo relatora a ministra Helen Grace, foram fixadas algumas, na época ainda não tese, mas algumas premissas que desde sempre norteiam a questão. Volto a dizer, essa questão já havia sido decidida pelo Supremo em 1990. Pois bem, nessa decisão da ministra Helen Grace, está explicitamente estabelecido que a medida provisória não pode ser retirada, como sempre disse o Supremo. Que a medida provisória é passiva de revogação ou abrogação, como também estava dizendo. Que essa revogação, o que ela faz? Ela faz o que qualquer revogação por meio de medida provisória faz. Ela suspende a eficácia da norma revoganda para que ela mesma seja apreciada. E, finalmente, essa decisão já dizia que a reedição de uma medida provisória no mesmo exercício legislativo, qualquer que fosse a forma, mudando frases, diminuindo a matéria, dando uma solução pontualmente diferente, era reedição vedada pela Constituição Federal. Então, desde muito tempo, essa decisão, esse entendimento do Supremo está assentado. É claro que poderia acontecer uma reedição camuflada, mas essa reedição certamente seria objeto de discussão do Supremo a aplicação do artigo 62, parágrafo 10. Bom, como eu disse, desde 90 se pensa assim, mas a ruindade da sugestão da presidência do Senado é agravada porque no segundo semestre do ano passado, o Supremo, na ADI 5709, enfrentou a mesma questão, sob outro enfoque, e desta vez fixou tese, especificamente na mesma linha de que não é possível reeditar medida provisória da mesma sessão legislativa materialmente igual, mesmo na hipótese de revogação. Houve quem defendesse ainda como uma segunda possibilidade para justificar essa sugestão da presidência do Senado, que a medida provisória teria sido editada no ano passado e que, portanto, a reedição não seria no mesmo exercício. Obviamente, o que se quer evitar com a regra que veda a reedição no mesmo exercício é superar a dificuldade da caducidade ou da revogação, e não é a edição. Então, o momento de verificar em que sessão legislativa ela não pode ser reeditada é o da caducidade, da rejeição ou da revogação. Portanto, também esse entendimento não tem nenhum sentido. Então, na verdade, o que nós vemos foi um conselho ruim e um recebimento pior ainda desse conselho. Parece que falta um pouco de atenção para que uma solução desse tipo, uma coisa feita de última hora, sem maior cautela, parece. Num tema, volto a dizer, tão relevante quanto é uma medida provisória que revoga, altera centenas de dispositivos, de mais de uma lei, tratando de questões relevantes como o contrato de trabalho, como o acidente de trabalho, fiscalização do trabalho, cálculo em processo de trabalho, uma série de questões que estão aí misturadas numa medida provisória só, e que todas elas tiveram esse processamento não muito cuidadoso. E aí, a outra possibilidade, será possível ao governo federal reeditar a medida provisória agora, porque apenas uma parte dos temas será tratada? Por exemplo, vou tratar agora apenas do contrato verde e amarelo. Ou vou dar outras soluções um pouco distintas, isso eu já antecipei, também não é coisa possível. O Supremo também já disse especificamente
e com muita largueza no conceito de que não é possível a reedição substancialmente igual da medida provisória. Não há aí muito espaço para nenhuma manobra. E o que acontece agora? A medida provisória 955 disse, fica revogada a medida provisória. E a pergunta é, ela está revogada? Ela não está revogada. Essa é a primeira observação que precisa ser feita. Como eu disse antes, a medida provisória suspende a eficácia. A nova medida provisória, a medida provisória 955, suspende a eficácia da medida provisória 905, sendo ela também uma regra provisória. Ela precisa ser transformada em lei para que a revogação se opere. Então, o que acontece é uma inversão na ordem de apreciação da medida provisória. Primeiro tem que ser apreciada a medida provisória 955, para que ela seja transformada em lei ou não. Não estando revogada a medida provisória, nós vamos ter agora uma alternativa. O Congresso Nacional aprova ou deixa caducar a medida provisória 955. O que acontece em uma situação e em outra? A medida provisória 905, se a medida provisória 955 for aprovada, a medida provisória 905 está revogada. Se a medida provisória 955 for rejeitada ou caducar, o que acontece? A medida provisória 905 volta a ter vigor por um dia. E o seu processo legislativo pode ser retomado por esse dia. Em tese, portanto, era possível que a medida provisória 905 fosse apreciada pelo Senado nesse dia que faltava. O que eu acho que não acontecerá, não só porque não há espaço, situação política que justifique isso nesse momento, é uma perspectiva, mas também porque acho que a possibilidade de discussão sobre a constitucionalidade dessa manobra seria muito significativa e acho que mesmo a gestão atual do Poder Executivo Federal não haverá de se meter numa nova aventura dessa, uma aventura por sobre outra. Acredito eu que a medida provisória 955 deva ser transformada em lei e por isso revogando a medida provisória 905. Em qualquer hipótese, revogada a medida provisória 905, o que acontece em seguida com as situações jurídicas constituídas com base na medida provisória 905? Porque, vejam, a Constituição Federal fala em decreto legislativo para regular as relações que foram tecidas com base na medida provisória não aprovada ou caducada, mas não fala da hipótese de revogação. A resposta do Supremo já deu também. O Supremo já decidiu, e o voto na ADI 94, o ministro Gilmar Mendes, se valeu de uma dissertação de mestrado de Ana Cláudia Manso, para dizer que a hipótese de revogação de uma medida provisória pela outra significa ou contém duas decisões. Uma decisão de aprovação da medida que revoga e uma decisão de desaprovação da medida provisória revogada. E, portanto, que vai acontecer a mesma necessidade de regulação por um decreto legislativo das relações que tenham sido instituídas com base na medida provisória revogada. O tempo passou rápido e aí eu já chego à conclusão, para poder ouvir aí alguma consideração sua. O que me chama a atenção nesse processo todo é que o governo federal tem adotado em relação às medidas provisórias uma postura de quase considerar a medida provisória como a edição de medidas provisórias como um processo legislativo abreviado, uma provocação à decisão rápida do Congresso Nacional. Não poucas vezes colocando nas medidas provisórias disposições para negociação. Só que a medida provisória passa a ter vigência imediata, implica uma série de consequências sobre a vida das pessoas, implica um sem número de situações jurídicas a serem reguladas e o Congresso Nacional pouquíssimas vezes editou decretos legislativos para regular essas relações. E o que acontece? No fim, nós vamos ter, e talvez tenhamos também desta vez, um grande número de situações jurídicas reguladas com base numa decisão precária da Presidência da República, numa norma de vigência temporária, e que aí ficamos nós, eu estava brincando hoje, a propósito dessa outra medida provisória, não medida provisória que foi editada de ontem para hoje, regulando questão que a lei de introdução já regula, não sei qual é a finalidade da edição, mas estava brincando dizendo, advogado não pode nunca perder o emprego mesmo.
porque sempre parece que estão atrás de criar novas controvérsias para a gente se divertir. Então, basicamente é isso. Eu acho que o que eu acho que se deve tirar de lição dessas circunstâncias é que deve se levar mais a sério o processo da medida provisória, que é um instrumento muito necessário, e é paradoxal, nesse governo, eu estava conversando disso também ontem. Este governo editou a lei da pandemia, que foi uma lei. Era uma situação absolutamente em que a medida provisória era cabível. Graças a Deus não foi medida provisória, porque se tivesse sido, este mesmo governo talvez tivesse editado uma medida provisória revogando a suposta medida provisória sobre... Ainda bem que foi lei, porque aí nós temos normas seguras, que está no meio da confusão em que estamos, não temos que tratar também da questão de saúde pública com base em medida provisória. Bom, basicamente era isso que eu queria aqui no tempo que me foi sugerido. César, eu quero agradecer, né? Você criou o Instagram, olha aí que coisa boa. Um jurista do seu nível realmente precisa estar no Instagram dividindo aí toda essa riqueza de conhecimento. Mas eu queria fazer duas perguntas. A primeira, no seu entendimento, você falou que outros governos também tiveram a necessidade de revogar determinada medida provisória, aí veio um outro poder, né, o judiciário, para dizer não, isso não é possível, isso não pode. Então, você acha que deveria haver uma mudança na Constituição com relação ao Instituto da Medida Provisória? Porque me parece que ela é um mal necessário. A observação é exatamente que o Supremo, todas as vezes foi chamado a tratar de medidas provisórias e dar à medida provisória a aplicação restrita que ela precisa ter, acho que nesse tema o Supremo deu respostas rápidas e corretas. Quando, por exemplo, disse que não se poderia subtrair do Congresso o exame das questões por meio de qualquer artifício, valorizou a atuação do Poder Legislativo. Em várias outras situações em que circunstâncias determinavam, por questões econômicas ou várias outras, que a medida provisória tivesse uma aceitação um pouco mais larga do ponto de vista de um exercício de uma certa discricionariedade por parte do Poder Executivo, também admitiu. Acho que o balanço é um balanço positivo no uso da medida provisória, eu digo, no resultado final, vamos por assim dizer. O que eu acho é que, atualmente, nós estamos em um novo momento de má utilização da medida provisória, porque se está desconsiderando esse efeito sobre as relações jurídicas e utilizando a medida provisória com um pouco de largueza em relação à matéria que tem sido tratada nela. Eu acho que isso é um problema que precisa ser, mas o Supremo tem dado resposta apropriada, então não acredito que haja necessidade. Tanto que a Emenda Constitucional 32 já tem bastante tempo e tem regulado razoavelmente bem a questão da edição de medida provisória, que é um mal necessário e efetivamente ela se demonstra se demonstra essencial para a solução de uma série de questões que sem a medida provisória teria mais dificuldade de resolver. A outra questão que eu queria perguntar para você é quem errou mais? A Presidência da República, que é o Poder Executivo, ou o Senado? Porque a medida provisória 905 de 2019, tirando o que eu vejo de bom nela, que é a empregabilidade do jovem trabalhador, né, dos 18 aos 29 anos, eu penso que grande parte dela não é benéfica ao direito do trabalho em si. Então, você acha que terminou o Senado acertando mais? Veja, eu acho que uma medida provisória que tem um tempo suficiente para ser tratada no Congresso Nacional, em que a Câmara dos Deputados fez um esforço, aprovou um substitutivo, com algumas boas soluções, inclusive, por exemplo, em relação à questão do emprego, de uma regra específica, também se preocupando com o trabalhador de mais idade, há algum tempo desempregado, para ser um dos exemplos, e decotando algumas soluções que não eram tão boas, como, por exemplo, a redução do percentual do adicional de periculosidade para os trabalhadores do contrato do primeiro emprego, do contrato verde e amarelo. A articulação, se o Senado
se o Senado não iria ter tempo de aprovar, isso deveria ter sido tratado, vamos dizer, em termos da... É uma casa legislativa, no fim, uma casa legislativa com 2 casas e, portanto, isso deveria ter sido articulado de maneira melhor também no âmbito do poder legislativo. Eu acho, e faço em relação à medida provisória, uma outra observação. Ela tem, não só no contrato verde e amarelo, mas ela tem várias outras disposições que são disposições relevantes, que tratam, pretenderam, bem ou mal, regular situações que precisavam ser reguladas, como, por exemplo, a questão da conceituação do acidente de percurso como sendo acidente de trabalho ou não, por exemplo, ou a questão da forma de cálculo dos débitos trabalhistas no processo judicial. A solução da medida provisória poderia não ser a melhor, mas o Congresso Nacional é chamado para dar, mas o tema era relevante. E é muito ruim que a gente tenha, nessa questão de cálculo, por exemplo, que é uma situação não resolvida já de muito tempo, era muito bom que pudesse ter sido tratada com alguma... para pacificar essas questões. Então, acho que, no fim, o erro é compartilhado. O que me impressiona é uma situação, uma questão jurídica resolvida há 30 anos, ainda não ser considerada na hora de uma deliberação tão relevante por parte do governo. E porque nós temos pessoas que estão assistindo que nem sempre elas são do direito, né? A maioria, sim. O que é que a presidência poderia ter feito e não fez, ou fez errado, já que o Senado tomou uma posição que, digamos assim, não foi, como é que se diz, coadunada com a posição da Câmara. E como a gente está falando de casas legislativas, eu acho que deveria ter havido um diálogo melhor entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E isso não ocorreu. A presidência teria... que eu quero crer o seguinte, o presidente adita uma medida provisória, seja qual for o presidente, deve ter um interesse específico, até porque a matéria tem que ser pertinente ao que a Constituição diz, né? O que a presidência da República poderia fazer, então, já que chegou o prazo da caducidade? Veja bem, a medida provisória teve mais de 120 dias ela foi editada em novembro do ano passado. A primeira reflexão para a medida provisória, fora a reflexão óbvia de verificar se estão presentes os pressupostos dela, de urgência e relevância, há um pressuposto político, de viabilidade e de aprovação. E o governo, naturalmente, tem os mecanismos que tem, e se não tem, deve ponderar se é dita ou não a medida provisória, porque essa também é uma questão. Não se está aqui dizendo que o governo federal deve, porque a presidência, porque não tenha a maioria do Congresso ou qualquer coisa desse tipo, esteja tolhido de editar medida provisória. Não se trata disso. Mas se trata da atenção adequada e, já tendo a experiência de outras medidas provisórias que simplesmente caducaram depois de ter sido editadas pela presidência, precisa ter um pouco mais de cautela na própria tramitação. E a influência que o governo, que o desafio tem sobre o legislativo não é pequena. Se tivesse... No final, a oposição fez o papel dela na tramitação na Câmara de Deputados. Eu conversei com um amigo deputado e ele disse: atrasar o máximo possível é o nosso objetivo. Isso é legítimo, regular, é da luta política. Isso não tem nenhum problema nisso. E aqui o que eu acho é que, por exemplo, acho que o erro final é da presidência. O primeiro é da presidência, o erro originário é da presidência, e o erro final é da presidência, porque nós estamos agora numa situação, eu estava brincando dizendo o seguinte, nós estamos numa situação que confirma aquela frase de Pedro Malan, que no Brasil até o passado é imprevisível. Nós não sabemos como estarão as relações jurídicas, não sabemos se a medida provisória 955 vai ser aprovada ou se vai caducar, não sabemos se haverá decreto legislativo para tratar das questões, e portanto nós estamos com algumas questões vão estar mais do que 6 meses numa situação de espera que é incompatível com a segurança jurídica, ainda mais num país que já tem um ordenamento tão complexo como é o nosso. Eu acho que essa é uma reflexão que tem que ficar. Aí a gente remete a Montesquieu, né? Montesquieu não conheceu o Brasil, não sabe da realidade do terceiro mundo, e aí para dizer o seguinte, afinal, e o que é harmonia
entre os poderes, porque independência eu consigo compreender com grande clareza, mas o que será harmonia entre os poderes? Porque não, eu penso que não se pode fazer um jogo político, e aí não, eu chamo a atenção não só para o poder executivo, mas também para o poder legislativo, com os direitos da sociedade. A gente está falando de uma medida provisória que altera a CLT, tá? Um direito importantíssimo, um direito blindado na Constituição. Eu sempre digo ao que ensino direito ambiental que é um direito que briga com o meio ambiente, vence muitas vezes em nome da força que ele tem. Então, o trabalho faz com que a empresa não seja fechada por crime ambiental, em nome do direito fundamental ao trabalho. Então, eu penso que a independência, a harmonia entre esses poderes, aqui no Brasil particularmente, mas não deve ser só o Brasil que padece desse conflito aí, é uma coisa de rever a teoria de Montesquieu, né? Eu acho que a primeira coisa de harmonia entre poderes é que nenhum poder pode estar avesso ou ignorar a necessidade do diálogo. E dialogar é falar e ouvir. Então, num processo legislativo, se eu tenho a primeira, por exemplo, na medida provisória, e eu proponho, apresento a medida provisória, eu tenho que estar disposto a negociar as possibilidades dessa medida provisória até a última instância. Porque não se usa a medida provisória não se pode usar a medida provisória de maneira desatenta às possíveis consequências da edição dela. Eu acho que a harmonia não é o Congresso Nacional atender a presidência da República, nem a presidência da República mesquinhar suas competências por qualquer circunstância do Poder Legislativo. Agora, é necessário, e nesse ponto eu também devo fazer uma outra observação em relação à Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados fez um esforço significativo para votar. O Congresso Nacional, essa medida provisória foi objeto de discussão nas duas casas. Se ela não foi votada no final, os ruídos políticos, as situações, as circunstâncias todas em torno dessa medida provisória não se referiram apenas a ela. Lembre-se que houve rusgas nesse período que justificaram, talvez, alguma má vontade no Senado para a votação da medida provisória. Eu acho que a harmonia entre poderes pressupõe, antes de qualquer coisa, diálogo, e diálogo pressupõe, antes de qualquer coisa, respeito pelas competências uns dos outros. Acho que isso é uma reflexão importante, e esse é de fato uma situação emblemática. Eu volto a dizer, não é banal uma medida provisória que tenha a amplitude que teve a medida provisória 905, que simplesmente agora nós estamos... E pior, acho que o que eu espero que não venha a cereja do bolo. A cereja do bolo seria, efetivamente, o governo federal apresentar uma nova medida provisória que redite no todo ou em parte a medida provisória 905. Aí seria, no fim, a aventura da aventura da aventura. Nós estamos tratando aqui de uma outra medida provisória que pode não ser aprovada, enfim. Aí nós estamos... Depois não se pode reclamar do Supremo supostamente interferir sobre a atuação dos outros poderes, porque seria uma situação muito, muito grave, na minha visão. O Supremo é que fica oneroso nesse sentido, né? Porque dos três poderes termina recaindo sobre ele fazer valer o que está na Constituição, o que pode, o que não pode, o que a Constituição veda, o que a Constituição permite. E a gente ainda tem que torcer que ele seja assertivo. Porque nós temos um outro problema, né? De composição do Supremo aqui no Brasil. É um problema. Nesse caso, veja bem, só uma observação que é o seguinte. Nesse caso, especificamente sobre a redação da medida provisória, como eu chamei a atenção, esse é um dos temas que o Supremo nunca se desviou da via que adotou. Desde veja, nós estamos falando desse ano 90, a Constituição de 88. O primeiro movimento de revogação de uma medida provisória aconteceu por essa época. E desde então, disse o que parecia óbvio. Ficou sem som, César. Vocês estão ouvindo, César? Oi, César, você me ouve?
Você está me ouvindo? Não estou te ouvindo. Vocês escutam o César, gente? Ficou mudo. Sem som. E a mim, vocês escutam, né? Daiane, consegue me ouvir, Daiane? Tava tudo tão bem. Vocês me ouvem, gente? Tá me ouvindo? César, tá me ouvindo? Quer sair e voltar novamente? Estamos com um problema. Sempre ela ajuda. César saiu, ele vai voltar, gente. É um grande jurista aqui de Pernambuco e o tema realmente precisa ser discutido. Estamos recebendo aí o César novamente. Oi, César. Pronto, estou de volta. Tá me ouvindo? Pronto. Você estava falando que desde 1988 o Supremo vem sendo diligente com essa questão das medidas provisórias. Dá para me ouvir? Oi, César. Eu estou no 4G, e você? Também. Pronto, muito bom. Você falava que desde 88 o Supremo está diligente com essa questão das medidas provisórias. E eu estava dizendo aqui, especificamente em relação a essa questão da reedição,